Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo da Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 12 até o versículo 34. A riqueza fundamental do nosso estudo de hoje é que esse estudo, fundamenta aquilo que é a nossa fé, a razão da nossa fé e a esperança da nossa fé. Os fundamentos da nossa fé é crer na morte e na ressurreição do Senhor. Se podemos crer na morte dele apenas por uma convicção humana, sem a fé, nós não podemos crer na sua ressurreição. Como é que alguém morreu e ressuscitou se a fé não nos dá essa certeza? Temos uma fé testemunhal, daqueles que testemunharam o Cristo ressuscitado, e esse testemunho se passou para nós. Paulo mesmo nos falou, no estudo de ontem, daqueles que viram o ressuscitado, e foram mais de 500. E esse testemunho chegou até nós nos dias de hoje. Mas há o testemunho, além além da fé testemunhal, a fé da experiência, do encontro com o ressuscitado. Eu nunca vi Cristo ressuscitado, mas eu experimentei Cristo ressuscitado. Eu experimento o ressuscitado. Os frutos que eu colho na minha vida são os frutos da ressurreição de Jesus, do meu encontro pessoal com Ele. Se eu não encontro com o Cristo ressuscitado, através da fé, essa fé que dá ânimo, dá vida, dá sentido àquilo que eu creio, eu caminho na penumbra da vida, sem saber o que eu faço, caminhando por caminhar, sem convicções profundas e verdadeiras. E a convicção mais autêntica e verdadeira da nossa fé é isso que nos diz o versículo 12. Porque se prega que Jesus ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de vós, e como é que alguns de nós, ou alguns de vós, dizem que não há ressurreição dos mortos? É a mais escandalosa, talvez, contradição. Ele ressuscitou, mas eu não creio que há ressurreição. Não, se ele ressuscitou, é porque a ressurreição há. Porque se não há ressurreição dos mortos, quem Cristo ressuscitou? Se Cristo não ressuscitou, é vã, é inútil a nossa pregação, é vã, é inútil até a nossa própria fé. Tudo que fazemos, tudo que realizamos, tudo que pregamos, tudo que trabalhamos, acaba sendo perca de tempo, se nós não temos o fundamento na ressurreição dele. Até as palavras das Escrituras, elas se tornam palavras, simplesmente letras mortas, se elas não trazem para nós a experiência com o ressuscitado. E a pérola que está lá no versículo 16, pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. O contrário também é válido. Se Cristo ressuscitou, os mortos, aqueles que morreram em Cristo, também ressuscitam. Mas se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Porque a ressurreição de Cristo é a vida nova, resgatada de uma forma plena. Cristo não ressuscitou para simplesmente promover um espetáculo. Ele ressuscitou para nos conceder também essa vida nova, plena e gloriosa. É nisto que cremos. É nisto que está a razão e o fundamento da nossa fé. E São Paulo enfatiza também, mais uma vez, no versículo 17, porque se Cristo não ressuscitou, é inútil, é vã a nossa fé. Ainda estamos no pecado, estamos ainda perdidos. Mas se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima, de pena, de considerarmos que somos os piores.
Se nós colocamos a esperança em Deus, porque Deus nos abençoa agora, porque Deus me concede isso, porque Deus me concede aquilo, não, isso é esperança material, mortal, é colocar a vida só na perspectiva do tempo presente. E aqui me vem a luz de que nós temos que viver o tempo presente, mas nunca perder a dimensão da eternidade. E quando a gente não é movido por essa fé, por essa esperança, toda e qualquer morte acaba sendo uma tragédia. A gente não entende por que morremos, por que os nossos morrem, por que se passa para outra vida. Porque é isso que nós esperamos, é isso que nós almejamos. E se não morrermos, não teremos a vida plena, não teremos a ressurreição que Ele mesmo nos prometeu. Por isso, o objeto da nossa fé, aquilo que nós esperamos, é a ressurreição. Ressurreição nessa vida. Mortos como estávamos no pecado, Cristo nos ressuscitou para uma vida nova. Mortos no corpo, nós ressuscitamos para a vida. Veja que beleza é a fé que nós temos, aquilo que nós acreditamos. Mas não, a certeza é uma só, nos diz o versículo 20. Cristo ressuscitou dentre os mortos. É nisto que eu creio. A razão de eu estar aqui, anunciando, pregando, sacrificando a minha vida, é porque eu creio nessa verdade, que Ele ressuscitou dos mortos. Ele é as primícias, o primeiro daqueles que morreram. Porque se por um homem veio a morte, por um homem também virá a ressurreição dos mortos. Porque a verdade é que se em Adão todos morreram, em Cristo Jesus todos nós temos a vida. E aí vem estabelecida a ordem, primeiro Cristo, depois os que morreram em Cristo, também com Ele ressuscita para a vida. Sabe, é importante frisar uma mentalidade moderna que se apregoa muito em nosso meio. Acaba que pessoas que às vezes professam a fé em Cristo Jesus, frequentam a igreja, assim por diante, estão dominados por uma mentalidade reencarnacionista. Ou seja, estão dando crédito à reencarnação. E aqui eu não quero entrar no mérito de nenhuma religião. Eu respeito e tenho apreço por todos os que seguem a religião que segue, mas é que erro é erro. Se eu creio que isso é verdade, o que contradiz isso aqui não é verdade, é erro. Se eu creio que Cristo ressuscitou e os que morrem com Cristo ressuscitam, eu não posso crer que há reencarnação. Porque existe muitas doutrinas baseadas, fundamentadas neste princípio da reencarnação. E o mais enganoso é que essas doutrinas muitas vezes usam até da própria mensagem de Cristo. Tem a mensagem de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo segundo fulano, ciclano, e lá no fundo eles querem fundamentar a reencarnação e ainda dizem que Cristo é a reencarnação de não sei quem e que este é a reencarnação. Não. Nós precisamos renunciar a essa mentalidade, esse pensamento, porque esse pensamento não é cristão. O pensamento cristão é aquele que segue o que Cristo nos trouxe. Cristo ressuscitou dos mortos e todos que morrem em Cristo ressuscitam. Se vamos crer na reencarnação, pode fechar a Bíblia, porque a Bíblia não fundamenta, pelo contrário, condena toda e qualquer mentalidade reencarnacionista. E preciso dizer em alto e bom tom, todo aquele que prega a reencarnação, ou todo aquele que nega a ressurreição não só de Cristo como a nossa, estão no erro. No erro bíblico, no erro doutrinário, no erro da fé, no erro da convicção daquilo que Cristo trouxe para nós. E não temos como, simplesmente por uma questão de conivência, crermos em duas coisas. Ou cremos na ressurreição e fazemos da ressurreição o sentido e o elemento e o fundamento da nossa fé,
Vamos viver uma fé confusa, errada, enganosa, e vamos iludir e enganar os outros também. Então o estudo de hoje ele precisa ser para nós um marco onde nós renunciamos do nosso meio, da nossa mentalidade, da nossa cabeça, todo e qualquer sentimento enganoso, ilusório e errado que nos deram a respeito de reencarnação. Reencarnação é uma crença fantasiosa e enganosa. Nós que cremos no Cristo e colocamos nele a nossa fé e nossa confiança, estamos desrespeitando tudo o que ele disse, ensinou, viveu, se nós tirarmos nossa fé do fundamento, que é a sua ressurreição, para crer em reencarnação. E desculpe, mas tem alguns discursos ainda que falam até bonito, que dão exemplos, que falam de comunicação com mortos, dão exemplo de que foram em outra vida, e ainda pegam elementos bíblicos e muitas vezes pegam a ressurreição e distorcem ela. Querem fazer entender que a ressurreição, ela na verdade quer dizer reencarnação. Não, não é verdade. A reencarnação é a negação da ressurreição. São dois elementos que não se condizem ou se combinam. São dois elementos que não cabem no mesmo patamar. São dois elementos contraditórios. A ressurreição é a condenação da reencarnação. E a reencarnação foi condenada pela ressurreição de Cristo. Não nos deixemos enganar, iludir e nem permitamos que essa mentalidade possa pervadir os nossos ambientes, pensamentos da nossa casa e da nossa família. O Cristo crucificado que carregamos, é nele que depositamos nossa confiança, porque ele nos trouxe a ressurreição. Porque lá no versículo 32, há um ditado popular que é cultuado até nos dias de hoje. Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. E aí muitos vivem disto. Pode ser que nem neguem diretamente a ressurreição, mas é um ditado popular: comamos e bebamos, porque amanhã todos morreremos, e fato morreremos. Mas aqueles que morrem em Cristo não conhecem a morte, porque morte significa fim trágico, acabou. Não. Morte para nós é o início da vida plena, gloriosa e em Cristo Jesus. Mas a pérola do versículo 33 é para nos ajudar a fechar com chave de ouro. Más companhias corrompem bons costumes. Más companhias corrompem até a boa fé. Más companhias corroem e roubam a nossa fé. Nós não temos que deixar de conviver com ninguém, mas nós não podemos deixar nos contaminar por pensamentos errados. Sejam daqueles que trazem essa mentalidade reencarnacionista e querem trazer exemplos teóricos, emocionais e psicológicos a respeito disto, seja por aquelas companhias que querem nos levar ao erro, ou querem nos levar apenas a levar uma vida material. Porque não é só a reencarnação que é um erro. O materialismo, onde nós colocamos a vida somente no sentido material, a existência apenas como a existência corporal e material, é outro erro gravíssimo, tão sério quanto a reencarnação, tão danoso para a nossa fé. E aí mesmo entre nós que cremos, há aqueles que levam uma vida totalmente mundana, simplesmente despreocupada, descompromissada com a fé. Desperta. É o que nos chama o versículo 34. Desperta como convém e não pequeis. Não nos deixemos levar porque, não, eu vou pecar porque amanhã eu vou morrer mesmo, qual a diferença que faz? Porque alguns vivem na total ignorância de Deus. É para a vergonha vossa que São Paulo está nos dizendo isto. Não vivamos como os pagãos. Não vivamos como aqueles que não têm fé e não vivamos com uma fé distorcida e errada. Não podemos basear nossa fé só na vida material e não podemos simplesmente cair no conto do vigário, com todo o perdão da expressão, daqueles que não se preocupe, porque vamos reencarnando, não, a vida que temos é essa, precisamos vivê-la intensamente,
para caminharmos na esperança, a esperança da ressurreição e da vida plena que o Senhor trouxe a nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.